Começamos o programa nessa semana com o choque rei do último sábado. Pois é, São Paulo e Palmeiras duelaram no Pacaembu e o tricolor de novo se deu mal. Desde 2010, essa foi a derrota são paulina de número 50 em 98 clássicos disputados, o que aumentou ainda mais a pressão sobre a diretoria, a comissão técnica e os jogadores do tricolor. A jogada foi linda. Tabela entre Dudu e Carlos Eduardo, que soltou a bomba para marcar um golaço. Festa do Palmeiras para desespero do São Paulo. O jejum do tricolor contra o Verdão chega a 10 anos no Campeonato Paulista. Nesse período foram 7 vitórias alviverdes e apenas 3 empates. Pior, pelo estadual, o São Paulo não faz um gol no Verdão há 7 anos. E olha que o tricolor teve até um certo domínio no primeiro tempo, com boas jogadas de Hernanes e do garoto Antony. Mas no segundo tempo, o time nada criou. Pode ter uma equipe com 70% de posse de bola, mas não ter a qualidade de chegar à frente do gol com a outra equipe que tem 20% e chegou uma vez e soube fazer o gol. O São Paulo foi muito bem no primeiro tempo, marcou de perto, não deu espaços ao Palmeiras. Na segunda etapa, a partir do momento em que voltou, o Palmeiras volta com uma substituição, e isso deu um pouquinho mais de mobilidade ao ataque do Palmeiras. Eles passaram a incomodar já no começo do segundo tempo, mas o jogo foi equilibrado até a saída do Hernanes. Hernanes saiu de campo quando faltavam 20 minutos para o fim do jogo. E pior, as dores na coxa esquerda devem fazer o camisa 15 ficar de fora da última rodada. E olha que não faltou apoio da torcida, que só se voltou contra o time depois do gol do Palmeiras. Os protestos acabaram em vaia ao final da partida. Vitória do Palmeiras, 1-0, gol de Carlos Eduardo e vaias. Muitas vaias e protesto da torcida do São Paulo. A torcida está no direito dela, a gente tem que entender, porque o São Paulo é inadmissível você jogar diante de Santos, de Corinthians e de Palmeiras e perder os 3 clássicos. A situação só não está pior porque o São Paulo contou com a ajuda do Corinthians, que venceu o Oeste. Agora, o tricolor só depende de suas forças para se classificar. Basta uma vitória na última rodada fora de casa contra o São Caetano, adversário que luta contra o rebaixamento no Paulistão. Eu vejo evolução na equipe, mas vejo algumas coisas que não me agradam, que ainda é um time que patina em algumas coisas que já deveria ter uma melhora significativa. Não é só a classificação para a segunda fase do Paulista que está em jogo. O que será o São Paulo no resto do ano? Até agora, o desempenho é muito ruim. Em 15 jogos, foram 8 derrotas e apenas 4 vitórias. Quando a gente vê esses números, a gente se choca, né? A gente tem que tentar reduzir ao máximo esse tempo, fazer com que o nosso dia a dia seja sadio o suficiente para que as vitórias possam voltar. Na quarta-feira a gente tem um jogo lá em São Caetano, diante de uma equipe que também briga contra o rebaixamento. Então é mais um jogo onde a gente tem que provar não só que somos capazes e queremos chegar à segunda fase do campeonato, às quartas de final, como também mostrar um pouquinho de evolução. Grande noite para você que acompanha o Gazeta Esportiva. Claro que o São Paulo pode até se classificar, de repente crescer no campeonato, passar pelo mata-mata e ser campeão paulista. É absurdo imaginar, mas pode acontecer. A questão é que o São Paulo não inspira a mínima confiança. Eu me lembro que o Santos era apontado como a quarta força, é o time de segunda melhor campanha no Campeonato Paulista, dos grandes é o que tem a melhor campanha, e o São Paulo tem a pior campanha na temporada, de todos os grandes, Aliás, estava numa reunião hoje da GazeteEsportiva.com, um levantamento, São Paulo tem a 20ª campanha entre os 20 times da Série A. 20ª campanha entre os 20 times da Série A. E nessa temporada perdeu 8 jogos, não só 4. Quer dizer, tem 2 gols negativos de saldo. Então, para quem fez o investimento que fez, para quem sonhava em brigar por título, é muito vexatória a situação do São Paulo. Que ainda assim, graças ao Corinthians, depende só dele. Tem que vencer o São Caetano fora de casa. Mas, e aí? Dá para cravar, Flávio? Boa noite, Celso. Michele, amigo do Gazeta Esportiva. Então,
Em cima desses números que você colocou, é claro que o São Paulo está abaixo do que pode. Muito abaixo, muito abaixo. E esse é um problema aqui, ó. Não é pé, é cabeça. Tá feia a coisa. A falta de reação do São Paulo, a passividade do time, depois que tomou gol no último sábado, foi um negócio assustador. O time está morto, o time não tem nenhuma força psicológica. Há uma pressão enorme. O William Farias, que é um cara de boa cabeça, outro dia deu uma declaração e falou, pô, tô aqui há 2 meses, parece que eu tô aqui há 11 anos. O peso é muito grande. Enquanto não tirar isso, fica difícil. Só que a energia lá é ruim, viu? A energia lá da parte de cima é complicada. Bom, e um caso lamentável aconteceu no último sábado no Pacaembu. O jornalista Alan Simon registrou uma discussão entre torcedores do São Paulo. Segundo o repórter, a confusão aconteceu porque o homem no centro do vídeo, que está sentado com uma camisa cinza e com fone de ouvido, acusou um menino de ser palmeirense e ter comemorado o gol de Carlos Eduardo. Um outro torcedor se revoltou com a cena e disse a seguinte frase: "E daí, se for palmeirense, eu queria ter um palmeirense aqui vendo o jogo comigo." Com essa briga, a criança acusada foi retirada do local pelos pais e saiu chorando. Olha, de arrepiar, isso é gente. um absurdo, é o cúmulo da intolerância. Infelizmente, eu já presenciei isso em outras oportunidades. É mais comum do que se imagina. E outro detalhe, normalmente há torcedor organizado que é vândalo. Olha, isso está numa numerada, sabe? São pessoas, teoricamente, como as pessoas preferem qualificar as pessoas, né? Elitizada. Olha aí, olha o nível. Eu não entendi. Olha Esse de cinza que reclamou com o que está ali embaixo? Não, o que está em pé, ele está reclamando com o cara que estava agredindo a criança. Reclamando da criança. Que é um absurdo esse tipo de comportamento. Gente, uma criança foi para o estádio de futebol acompanhar o pai. Ah, é torcida única. Tá, e daí? O menino não pode torcer, sabe? Acompanhado do pai. É a coisa mais ridícula, mais primitiva, mais inaceitável que você pode ver no ser humano. Você perde a crença na humanidade com um ser como esse que vai reclamar de um menino que está assistindo o jogo com o pai. Bom, e fica aqui, de novo, o convite para que as partes envolvidas compareçam aqui no Mesa Redonda no próximo domingo e se acertem. Não a criança pode comparecer, vai ser um prazer. Mas o problema é as desculpas, né? Deixar uma coisa decente para o estádio de futebol. Seria um momento raro no Isso se ele fosse o cara de coragem, mas não é, Flávio, ele não é. Eu espero que seja, ainda dá tempo de se redimir. Não está se manifestando, eu espero que ainda dá tempo de se redimir, porque agora a imagem está aí para todo mundo ver, né? Não, muito triste mesmo. E o pai não pode ser, de repente, de um time e o filho do outro? Provavelmente era isso. Não é isso? Aí, brincadeira. Olha, aproveitem, porque dentro de algum tempinho, daqui uns 10, 15 anos, não vai ter ninguém torcendo para time nenhum daqui, viu? As crianças vão torcer para Barcelona, Real Madrid, Manchester City, Manchester United. Então, ainda fica enchendo o saco de quem ainda torce para time, moleque, criança que ainda torce para time daqui. Meu neto tem 3 anos, duvido que ele torce para algum time do Brasil, duvido. E uma briga antiga entre os ex-presidentes Carlos Miguel Aidar e Paulo Nobre foi renovada com a vitória palmeirense no Clássico. A gente te explica essa história. Olha a banana, olha o bananeiro, olha a banana. A banana já deu o que falar no futebol. Eu trago bananas pra vender. Bananas de todas as... No Brasil, a fruta foi usada em 2014 pelo então presidente do São Paulo, Carlos Miguel Aidar, durante uma entrevista coletiva para explicar a denúncia palmeirense de falta de ética na transferência de Allan Kardec do Palmeiras para o tricolor. A manifestação do presidente Paulo Nobre chega a ser patética. Demonstra, infelizmente, o atual tamanho da Sociedade Esportiva Palmeiras, que ano após ano se apequena com manifestações dessa natureza. A banana está verde, acho que é bom levar para casa. A resposta palmeirense veio neste domingo, após a vitória no Choque Rei de sábado. O ex-presidente Paulo Nobre relembrou o episódio. Quando o Carlos Eduardo fez aquele golaço, me fez lembrar daquele infeliz dando uma entrevista em 2014, falando do tamanho do Palmeiras e comendo banana. Pois é, o mundo é redondo. Acho que você sabe o que fazer com aquela banana, né, meu caro? A
vitória recente do Clássico, o Palmeiras leva esmagadora vantagem sobre o São Paulo. São 5 vitórias consecutivas no Choque Rei e 10 anos de invencibilidade no Campeonato Paulista. Tanto Aidar como Paulo Nobre estão afastados dos respectivos clubes e nesse imbróglio das bananas sobrou para outra fruta. Quem vai descascar o abacaxi? Eu acho isso sensacional. Maravilhoso. Como gostei da brincadeira da banana, gosto da resposta. Isso é sensacional. Muito bom. Futebol vive desse tipo de provocação mesmo. Tenho nada contra. Tudo para mim, tudo bem. É uma resposta bem tardia, 5 anos, né? Mas convenhamos. Sim, mas 5 anos não teve mais nenhuma vitória. Mas o nosso Aidar, como profeta, né? O Palmeiras está pequenando. Estou vendo, olha o Palmeiras aí, ó. 2 vezes campeão brasileiro, e o São Paulo tem um título em 10 anos. Aquele título meio, né? Que jogou só meio tempo. Aliás, todas as promessas, todas as coisas que ele falou, gente, foram bem mal colocadas. De repente, é o problema da soberba. Né? Em vez de provocar o outro, devia trabalhar sério. Olha, e em meio à crise do tricolor, queremos a sua opinião na nossa enquete do dia. O São Paulo conseguirá a classificação para a próxima fase do Paulistão? Sim ou não? Entre no site gazetesportiva.com, deixe o seu voto. Você também pode participar do programa mandando seus comentários, palpites, perguntas pelas nossas redes sociais, #Gazeta Esportiva, tá aqui. E também pode ser pelo WhatsApp, 99479-1633, um videozinho, celular deitado de até 10 segundos, 99479-1633. Manda mensagem pra gente. E aí, São Paulo consegue quarta-feira? Como o Flávio falou da cabeça, a cabeça do São Paulo está bem pesada. Não só a cabeça, as costas também. Então o time vai entrar pesadão contra o São Caetano. Mas acho que se classifica, porque mesmo não vencendo, o empate garante o São Paulo. O Novo Horizontino teria que fazer 4. O Oeste teria que fazer 4 no Mirassol para avançar. Mas se o São Caetano vencer o São Paulo? Aí depende do jogo do Oeste. Uma vitória do Oeste. Só. É. Tá. Eu acho que o Mirassol classifica o São Paulo. O Mirassol, né? São Paulino, força para o Mirassol. O Mirassol classifica o São Paulo.